aquele que vive pela lei, ele vive debaixo de maldição. Gálatas diz que o homem, se ele vive pela lei, essa lei é a lei de Moisés, ele vive debaixo de maldição. Então, um homem bom, reto, íntegro, ele pode muito bem tentar cumprir todos os mandamentos, mas ele vai falhar, pode ter certeza que ele vai falhar. Um dos pecados que a gente pode dizer que é capital é a cobiça. Amém? Vamos ler Romanos 7:7? Vamos ler Romanos 7:7. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não me dissera, não cobiçarás. Nós temos falado muito sobre isso, né? Temos falado muito que a pior maneira de um pai mudar a vida do filho é cobrando. A pior maneira de um marido é querer mudança na vida da esposa, do esposo, né? É a cobrança. Quanto mais você cobra, pior é a sua vida. Irmãos, isso é fino demais. A lei, ela vem sempre para nos mostrar o que precisa ser mudado na nossa vida, né? Da mesma maneira, nós gostamos de olhar e ver a falha na vida do próximo. E sempre nós dizemos, nós precisamos melhorar nisso, nós precisamos melhorar naquilo outro. Então a gente sempre vai colocando a lei. E quanto mais a gente exige a lei de alguém, mais dificuldade nós passamos, mais problemas nós enfrentamos. Por quê? Porque a lei, ela suscita algo que precisa ser o quê? Algo que precisa ser ajustado, corrigido. Hoje, nós, como filhos amados de Deus, eu, como pastor, preciso crer. Eu tenho um propósito no meu coração. Qual é o propósito? Pregar a palavra. Quando eu me torno um pastor que decido ir lá na vida do irmão, né, aquela expressão, na barba daquele irmão, e exigir mudança da vida daquele irmão, eu decaio da graça, porque eu acabo não crendo que a palavra do Senhor vai operar na vida daquele irmão, que a palavra do Senhor não vai produzir na vida daquele irmão uma mudança. Então eu acabo me entregando, né, ao quê? Me entregando à lei, e eu começo então a ter uma vida de fracasso. Mas por que eu fracasso? Porque eu erro muito? Porque eu coloco sobre mim um peso, e esse peso é que vai me causar problemas. Amém, irmãos? Esse peso é que vai me causar dificuldades. Amém? Avisar eles, Hoje a pastora, ela está dodói, né? Ela está dodói, e veio só eu e meu filho hoje. A minha filha ficou com ela lá, cuidando, né? E nós estamos orando por ela, né? Passou muito mal essa noite, mas nós cremos que o Senhor já restaurou a saúde dela, em nome de Jesus, tá? Então, assim, irmãos, quando eu e você temos essa visão de que a lei é quem vai operar em nós e vai mudar, ela não vai transformar. Ela vai mostrar que coisas precisam ser ajustadas. Então, pela lei, homem nenhum conseguiria agradar a Deus. Irmão, é difícil, é pesado. A vida de um pastor pode ser pesada, a vida de um marido pode ser pesada, a vida de uma esposa pode ser pesada. Eu não digo que nós não devamos procurar melhoras. Precisamos sim, é importante sim, mas quanto mais
responsabilidades, obrigações você lança para que você mesmo venha mudar, para que você mesmo venha mudar a sua família, mais pesada se torna a sua vida. Mais pesado se torna o seu casamento, a sua família. Mas quando você vai aos pés do Senhor e diz assim: Senhor, eu creio que tu me deu esse marido, que o Senhor me deu essa esposa, que o Senhor me deu esses filhos, né? Eu creio que o Senhor vai me dar vitória sobre essas questões. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, eu, como um homem de Deus, assim, eu sou um homem de Deus, não é porque eu sou perfeito, irmão. Eu sou um homem de Deus porque eu creio no Senhor. Então, a minha alegria, a minha justiça, não é baseada no que eu faço. A minha justiça, a minha santidade é baseada no que Cristo fez por mim. Isso me traz totalmente paz, me traz descanso para a minha vida. Erramos, sim ou não, irmãos? Erramos, fazemos coisas erradas, julgamos precipitadamente, né? Somos tendenciosos a isso, mas a lei, ela sempre vai dizer assim: tá vendo? Você não consegue, tá vendo? Você nunca vai mudar, tá vendo? Você é isso, aquilo, outro. Esses são os preceitos da lei. Nós nunca alcançaremos tal patamar, amém? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia também, em Mateus, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 17, a última parte, diz assim: não penseis que vim o quê? Revogar a lei ou os profetas. Se eu falar, não vim para revogar, vim para cumprir, amém? Diga: o Senhor veio para cumprir a lei. Então, uma vez que eu vejo que Cristo cumpriu a lei, a única solução que agora eu tenho é entrar em Cristo, é estar em Cristo. Por isso que Paulo, ele escreve sempre aos irmãos que estão em Cristo Jesus, né? Eu gosto de Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, que o Senhor nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler esse capítulo, por gentileza? Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Irmãos, nós cremos que Efésios revela a igreja, amém? Nós cremos que Colossense revela Cristo, né? Deus revela Cristo. Efésio, Cristo revela a igreja. Então, em Colossenses nós vemos que Deus abençoou em Cristo todas as coisas, ele fez convergir em Cristo todas as coisas. Quando Jesus morre na cruz, ele reconcilia não só o homem, mas a natureza. Não só a natureza, mas também os anjos. O Senhor reconcilia com Deus o universo. Porque, irmão, entenda algo. O problema da humanidade e do universo foi que Satanás, ele se rebelou contra Deus. Ele foi lançado, não é isso que a palavra de Deus fala? Mas também o homem lá no Jardim do Éden, ele desobedeceu ao Senhor. Então a morte de Jesus, corveja, todo o prazer de Deus estava em Cristo Jesus. Quando ele cumpre no Calvário a vontade de Deus, ele reconcilia os anjos. Porque os anjos, uma parte ficou no céu. Amém? Satanás levou uma terça parte, mas ficaram anjos no céu. Posteriormente, os filhos de Deus decidiram coabitar com a filha dos homens. Os anjos desceram, deixaram o seu corpo de glória para se envolver com as filhas dos homens, né? E ficou comprometido isso. Aonde Deus está, irmão, entenda, só tem querubim lá. Deus, ele não está no meio dos anjos. Onde Deus está é o terceiro céu. Lá só tem querubim.
Amém? Eles estão lá. Os anjos, de uma certa forma, eles estão em um outro patamar. Mas Cristo reconciliou. Aleluia! Os anjos cantam alegremente porque eles foram aproximados de Deus de novo. O universo, a mesma coisa. Romanos diz que o Senhor ouve o clamor da natureza, clamando pelo propósito de Deus que venha a acontecer. Mas aqui em Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele. Nele quem, irmão? Cristo. Diga, eu fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Diga, eu sou santo, irrepreensível diante de Deus, e em amor me predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Diga, eu era inimigo, agora sou filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Diga, para louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente, é de graça. É de graça. O Senhor nos concedeu gratuitamente no amado. Ora, então, nós vamos observar aqui, irmãos, que eu, então, fui escolhido por Deus, fui amado por Deus, fui santificado por Deus, recebi toda a herança de Deus em Cristo Jesus. Então, eu preciso, então, agora, de crer que eu agora estou em Cristo e que eu, de mim mesmo, não posso cumprir a lei. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo. Aí ele diz, para todo aquele que crê. Então o fim da lei é Cristo, então eu creio. Não diz, o fim da lei é Cristo para todo aquele que vai fazer uma obra, para aquele que vai completar essa obra. Não, por meio daquele que crê. Atos 13:39 diz que o Senhor, aleluia, aquele que crê é justificado de todas as coisas que nós não poderíamos cumprir, ao ponto de crer, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Então, eu não posso andar mergulhado na lei, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, aquilo, outro. É bonito, pode ser legal, mas esse não é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus é crer, 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 crer. Danilo, você precisa de crer. Eu estou contigo, Danilo. Te coloquei aqui em Santarém. Você precisa de crer, porque crer exige fé. Entendeu? Não exige obra. Deus, ele exige de nós fé. Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá aí contigo. Pedro falou em cima das águas. O Senhor disse, vem. Vem. Ele andou por alguma obra ou andou por fé? Ele andou por fé, ele andou em cima das águas. Quando ele acordou para a vida natural, o velho homem despertou nele, ele começou a afundar. O Senhor pegou na mão dele e disse, homem de pequena fé, e puxou ele, disse, você não vai andar, agora você vai andar pela minha fé. E o Senhor puxou pela fé dele, e ele andou nos passos da fé de Jesus. Eu quero andar na fé de Jesus, amém? Nos passos da fé de Jesus. Andando. Quando você não tem força, o Senhor pega na tua mão. E Ele diz, levanta e anda, eu cumpri a obra por ti. Levanta e anda, aleluia! Nós precisamos entrar nisso. Quando eu não tenho força para crer, eu vou aos pés do Senhor. Senhor, Tu acreditou em mim. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aquele cidadão, eu nunca esqueço, irmão, é uma palavra que fica marcada no meu coração. Aquele homem não tinha fé. Ele falou assim, Senhor, eu sei que se Tu quiseres, eu vou ficar curado. O Senhor disse, eu quero, então Tu está curado. Ele foi curado porque ele falou assim, se Tu quiseres, irmão, Deus quer o mal para alguém? Não quer. Diga para o seu irmão, diga, Ele quer te abençoar, Ele quer te ver alegre, feliz,
cheio do Espírito, é isso que Ele quer. E quando eu estou enfraquecido, eu digo para Deus, Deus, eu sei que o Senhor não me quer me ver assim, de cabeça baixa, entristecidos, eu sei, Senhor, que o Senhor não quer, mas se Tu quiseres, Senhor, eu alegre, Tu vai gerar essa alegria no meu coração. Irmão, isso é tomar fé, isso é tomar posse da fé. Eu sei que as coisas vêm muitas das vezes para nos abater, mas maior é o Senhor, amém? Na nossa vida, amém? Diga, o Senhor é maior na minha vida. Segunda coisa que eu quero falar, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5, versículo 1, amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 1, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis ao quê? De novo, a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Irmão, ó Senhor, ó Espírito de Deus, quando é que isso acontece conosco? Quando eu procuro agradar a Deus. Eu vou fazer algo para agradar o coração de Deus. Eu sinto que Deus, Ele não está satisfeito comigo. Essas coisas vêm no nosso coração, não é verdade, irmão? Você faz algo de errado, você fica pensativo, caramba, Deus não está satisfeito comigo. Eu vou fazer algo para satisfazer o coração de Deus. Eu vou fazer uma célula para satisfazer o coração de Deus. Eu vou para o culto para satisfazer o coração de Deus. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou cantar um louvor para satisfazer o coração de Deus. Irmão, olhe para cá. Você acha que os anjos não cantam melhor do que a gente? Louvores? Né? O Senhor, Ele só se alegra em Cristo. A glória de Deus, a glória de Deus está em receber Cristo, o seu sacrifício, como um bom prazer. O beneplácito, o bom prazer da sua vontade. Uma vez que Ele entrega isso, Ele entra na graça. Então, eu canto, eu oro de alegria, de satisfação, né? Pulo como um bezerro novo que estava preso e agora estou livre. Canto, oro de gratidão, não porque eu quero agradar o coração de Deus. Só Jesus agradou o coração de Deus. Amém? Mas a Bíblia fala assim, ó, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele diz, ó, tenha fé, recebe esse presente, a salvação é de graça, eu te dei, agrada-te disso, e eu vou realizar o desejo do teu coração. O Senhor só fala isso para nós. Se agradar do Senhor é se agradar de receber o que Ele já nos entregou. Sabe, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo dias apocalípticos, amém? E dias em que nós vamos experimentar coisas que homem nenhum viu. Coisas estão acontecendo. Tem muito crente que vive com medo, desesperado. Tem irmão que fica procurando quem é o anticristo, né? Quem é o falso profeta? Aonde é que vem a besta? O Elon Musk é a besta, né? Outros falam, não, é o Trump. Não, vai ser... A gente precisa saber dessas coisas. Mas a nossa maior confiança é, a hora que o Senhor vier, eu vou subir. Você está entendendo? Essa situação não é para nós, é para quem vai ficar. O nosso coração tem que estar agradecido. Eu fui incluso na obra do Senhor. Jesus morreu a minha morte. E agora eu sou justificado.
Entendeu? O Espírito Santo habita agora dentro de mim. Ele é residente dentro de mim. Aonde eu vou, Ele está comigo. Ele me assiste nas minhas fraquezas. Quando eu faço algo de errado, o Espírito Santo, Ele trabalha na minha vida. Aleluia por isso. Amém? Então, eu não posso ficar voltando, decaindo da graça. Não, o Senhor morreu por mim, mas eu vou fazer algo para o Senhor. Eu vou fazer algo para agradar o coração de Deus. Sabe, irmão, não é isso. Graça é graça. Você sabe do presente? Tem gente que dá presente porque recebeu um presente. Não é assim? Poxa, eu no dia do amigo oculto, final de ano, Natal, eu vou dar um presente. Por quê? Porque eu vou receber um presente. Aí no dia do amigo oculto, um ganha um presente melhor do que o outro sai chateado. Poxa, eu dei um melhor porque eu recebi um pior. Mas isso não é graça, né? Isso daí é alguém dando um prêmio porque vai receber um prêmio. A graça é você receber de Deus e Deus dizer assim, ó, é teu, tá aqui, ó. Você não precisa me dar nada. Você está entendendo? E você diz assim, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está me salvando. Essa é a recompensa que Deus recebe. Porque você recebeu com todo carinho aquilo que Ele te deu. Como é ruim você dar um presente para alguém e essa pessoa vai querer te dar alguma coisa. Nós damos presente porque amamos. Amém? Cheguei aqui, irmão, toma aqui esse presente aqui para você. Não, olha, estou te devendo um presente. Isso não é graça. Entende? O Senhor nos deu um presente, Cristo. Cristo, aleluia. O universo, então, o universo todo recebeu Cristo como centro da reconciliação. Nós não podemos virar os olhos para isso. Amém? Romanos 6, versículo 23. Amém? Romanos 6, 23. Palavra do Senhor. Diz assim: porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Nunca é você. Nunca é você. Mas Satanás, ele faz questão de dizer, você é falho. Ele não diz, Cristo é falho. Ele diz, você é falho. Você merecia um casamento melhor. Você merecia um filho melhor. Você merecia alguém melhor. Sempre a lei. Satanás sempre traz a lei. Porque no campo da lei nós perdemos a batalha. Amém? Quando você diz, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há imperfeição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há imundícia para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foram justificados, foram santificados e serão glorificados. Mas aos olhos de Deus já fomos glorificados, porque Ele é atemporal. Nós é que estamos passando pelo teste do tempo. A gente nasce bonitinho, morre feio. Ninguém morre bonitinho. É a decadência. Essa natureza vai acabar. Amém? Mas um dia nós vamos receber um corpo de glória. Você vai saber quem você é no reino espiritual. O Senhor fez um trabalho lindo na tua vida. Amém? O Senhor, Ele fez um trabalho, uma obra maravilhosa. Lá no Éden, quando Adão pecou, o medo dele foi de quê, irmão? Foi de morrer. Ele sabia que havia pecado por causa da lei. Não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Como ele desobedeceu, qual foi a conclusão lógica? Deus vai me matar. E por isso se escondeu. Aleluia. Né? Ele foi lá para o mato, se escondeu. Senhor, Adão, Eva, onde é que vocês estão? Senhor, nós ouvimos a tua voz e ficamos com medo. Vocês ficaram com medo de mim?
Sim, Senhor. Aí eles saíram com aquela roupazinha de folha de figueira. Só que tem um problema na folha de figueira, irmão. A folha de figueira, ela aponta para a justiça própria. Esconder a nudez pelo próprio esforço, né? A folha de figueira, ela seca. E depois que ela seca, ela quebra todinha. Ela esmiuça toda, né? Então agora, diante disso, ele falou assim: Senhor, nós comemos da fruta, né? Nós pecamos. O Senhor disse: agora vão ter que morrer. Vai ter que morrer, vai acontecer isso agora. Aleluia. E Adão ali poderia ter sido morto naquele momento, mas Deus, em sua grande e infinita misericórdia, matou um cordeiro. O cordeirinho tirou a pele daquele animal e fez uma roupa para Adão e Eva. Essa roupa que ele fez é de pele de animal. E lá em Apocalipse 5 a gente descobre que esse animal é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, irmãos, eu quero falar um pouco da folha da figueira. A folha da figueira, ela fala de homens moralistas. Isso fala da árvore do bem e do mal, do lado direito da coisa, né? Da direita. A árvore era proibida porque ela era a árvore do bem e do mal. Ela produzia conhecimento de coisas boas e de coisas erradas. Então, a partir do momento que o homem, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele diz: não vou fazer o que é certo, ele diz: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para dizer que eu estou errado, porque eu sei o que está certo e eu sei o que está errado. Mas sabe o que é isso, irmão? Isso é folha de figueira. Justiça própria. Deus não aceita a justiça do homem. A justiça do homem, a palavra de Deus diz que é como trapo de imundícia. A justiça do homem não pode justificar o homem. E Deus não aceita, porque quando chega diante de Deus, fede. O coração é podre. O Senhor mesmo falou: hipócrita, vocês fazem isso, aquilo, outro, mas o coração de vocês é como esse sepulcro, é bonito por fora, mas vocês são podres por dentro. Às vezes nós queremos ser moralistas, nós queremos corrigir todo mundo, mas somos podres por dentro. Existem coisas absurdas, que ninguém pode nem imaginar, que se passa dentro do homem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por meio de Cristo Jesus nós somos aceitos, mas pelo punho próprio não somos. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, se eu chego ao entendimento de que a minha justiça não vai me levar a lugar nenhum, eu entendo que só a justiça de Cristo é que pode me justificar. Só a justiça de Cristo é que pode me santificar. Só a justiça de Cristo, só Cristo, não é homem, é a palavra entrando no meu coração, mudando. Quando eu entrar no carro, você sabe o que é entrar no carro? Bater a cabeça no guidão e ficar chorando? Isso daí é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus transformando a tua vida. Você sabe o que é tomar banho no chuveiro e ficar lá em meio às lágrimas? É porque o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida. Não é a lei, querido. Não são pessoas que vão transformar. Um cego, Jesus falou, um cego pode guiar outro cego? Não pode, não tem. Só a palavra. Por isso que todo pastor deve pregar a palavra, todo líder tem que pregar a palavra. Nós não podemos entrar na era dos coaches. Vou fazer 5 passinhos, né? Como hoje existe um monte de coach, queridinho, maravilhosinho, sabe? Tem um monte aí falando de várias coisas. Você tem que se apegar na palavra. Se apegue à palavra de Deus. Quando você fizer algo de errado, cometer algo de errado, diga: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já transformou a minha vida. Ó Senhor, eu creio nessa palavra,
Eu creio que o Senhor vai arrancar isso de mim. Eu não concordo com isso, Senhor. Eu creio que o Senhor está operando na minha vida. Eu reivindico o sangue do Cordeiro. Irmão, isso é maravilhoso. Alguém pode chegar e dizer, apontar o dedo na sua cara. Ah, quer dizer então que você aceitou Jesus e agora você está liberado para pecar. Liberado para pecar desde quando o homem passou a existir. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é pecado. Mas tudo que não provém de fé é pecado. Por isso eu ando pela fé. Eu estou pregando hoje pela fé, pela graça. Eu ensino os irmãos pela graça, pela fé. Eu oro pelos meus filhos pela graça, pela fé. Eu oro pela minha esposa pela graça, pela fé. Eu declaro que você é um homem abençoado, uma irmã abençoada pela fé, porque a palavra de Deus diz isso a seu respeito. Então você pela fé tem que dizer, eu sou mesmo isso. Eu não sou um desgraçado, eu não sou um pobre coitado, eu não sou alguém que não vai dar em nada, eu sou um homem de Deus. Deus está trabalhando na minha vida, Ele vai completar, as coisas vão acontecer. Dias virão, querido, que você vai olhar para trás e dizer assim, como Deus operou na minha vida. Agora, a dura coisa é viver mudado porque alguém te forçou a mudar. Isso daí, irmãos, isso é muito perigoso, irmão. Por quê? Porque é folha de figueira. Ó, você vai vestir essa roupa aqui, de hoje em diante você é crente. Você não fuma, você não bebe, você não faz isso, você não faz aquilo, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado, aquilo outro é pecado. Não é assim? Tem uma passagem, irmãos, que eu amo muito, que ela é verdadeira, tá bom? Tem Colossenses capítulo 2, se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Colossenses capítulo 2, versículo 20, fala da folha da figueira. Diz assim, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Ele está dizendo, se Cristo libertou você da lei, por que você volta de novo para a lei? Por que você gosta de receber orientação de homem? 3 passinhos para ser feliz. Ora pelo sal, o sal vai te curar. A fita milagrosa, a fronha do apóstolo, a flor profética. Não pode faltar isso, não pode faltar aquilo, porque senão quebra o propósito. De falar, você já foi liberto, você já recebeu essa herança, você vai usar isso por meio da fé. Versículo 20. Diz assim, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. 21, não manuseieis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de quem, irmãos? Dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Quem anda pela lei e ordenança se quebra, irmão. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. Está vendo como esse irmão mudou? Aleluia, esse irmão se esforçou. Aleluia, esse irmão. Culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Lança sobre si rigor ascético. Eu tenho que mudar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Vai se frustrar. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Quando o pecado vier, ele vai cair, irmão. Não tem pastor, não tem líder, não tem ninguém. Ele é um projeto que funciona quando um pastor está perto, quando um líder está perto, quando alguém está perto. Mas quando ele está sozinho, quando vem a sensualidade, ele vai decair e ele vai se frustrar. O Senhor te chamou para a liberdade. Eu já sou livre. Eu já tomei posse dessa liberdade.
Eu não comi mais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu comi agora de Cristo, a árvore da vida. Eu me alimento de Cristo. Se Cristo, eu estou ligado em Cristo, eu vou frutificar. Eu vou ramificar. E o que eu ramificar, eu não vou ramificar de mim mesmo. Eu vou ramificar Cristo. É muito triste quando a gente vai dar um aconselhamento num casamento. Escute bem o que eu vou lhe falar. Às vezes, nós vamos dar conselhos para casais usando a nossa própria história. Eu mudei, a minha esposa mudou, nós mudamos, nós colocamos metas, objetivos e um monte de coisa. E você começa a colocar para aquele outro casal, tá vendo? É você que tem que mudar o outro, é você. Tá vendo? É você que tem que mudar, não é você. Mas como é lindo quando alguém vai aconselhar e dizer assim, irmão, a gente era pior do que vocês. Mas Cristo foi trabalhando em nós. A gente foi orando a palavra. Eu fazia tanta coisa, você nem tem ideia. E hoje, Deus ele opera na minha vida, as coisas acontecem. Deus tem feito nosso casamento, nossa família prosperar, crescer. Sabe por quê? Porque você creu que é Cristo que está fazendo por você. Você creu que o Senhor é quem está trabalhando na tua vida. Você crê que é Ele que está operando na tua história. E que todas as coisas agora cooperam para o quê? Para o seu bem. Porque hoje nós somos livres do medo. Livre do medo do pecado. Pastor, eu tenho que pecar? Não. Para encerrar aqui. Sabe, irmãos, esse corpo, ele já está condenado. Amém? Esse corpo aqui, ele já foi condenado. Ele não será condenado. Ele só precisa chegar no fim da linha de produção dele. Cristo condenou o nosso corpo nele. A minha morte foi inclusa em Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, e ele disse, Pai, está consumado. Ele está dizendo, a dívida do Danilo está paga. Da Elana, do Mateus, do Merquione, de cada irmão, está tudo pago. Amém? E você precisa entender que essa sua matéria, ela nunca vai querer as coisas de Deus. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É prazeroso estar na presença do Senhor, é ou não é? Aleluia. Mas tem dia que você vem pela misericórdia, né? É prazeroso orar, não é verdade? Mas tem dia que você ora, parece que você abençoa Deus, né? Ora pelo diabo, porque Deus abençoa o diabo. Você está desligado da Deus, do que você está falando. A nossa natureza não quer nada com o Senhor. Amém? Mas o Senhor já resolveu esse problema. Um dia que nós fecharmos os olhos, um dia nós vamos ressuscitar. Esse corpo, ele vai ressuscitar em um corpo de glória. O problema nosso é que a gente olha só para o corpo. E a gente esquece que o Senhor está trabalhando no nosso espírito. Sabe, irmão? Deus, ele é muito maravilhoso. Eu tenho convicção disso. Se você não tem fé, eu tenho fé por você de dizer, o Senhor, naquele dia vai olhar nos teus olhos e vai dizer, meu filho, eu te comprei. Tu é meu filho. Aleluia! Ninguém pode arrancar você de mim. Ninguém pode, nem os anjos. O apóstolo Paulo fala, quem me separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Diga em Cristo, em Cristo, em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Amém? Fique com paz, fique em paz no seu coração. Ame quando tiver de amar. Perdoe,
Porque quando você perdoa, você manifesta o dom do Espírito. Sirva aquele que te odeia. Sabe por quê? Você não vai servir porque alguém está mandando. Lá no teu interior, o Senhor vai dizer assim, ó, deixa ele de lado, perdoa ele, e tu vai pegar o teu caminho e vai te embora. Quem está gerando isso em você é o pastor? Não. É o líder? Não. É o Espírito. O Espírito de Deus, ele está produzindo dentro de você o quê? O fruto do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, não é assim? Sobre todas essas coisas não há lei. Sobre os frutos do Espírito não há lei. Eu não estou mais na lei. Quando eu penso em me condenar, eu sei, eu já estou crucificado em Cristo Jesus. Não tenho por que chorar. Eu me lembro do sangue. Obrigado pelo sangue da nova aliança, Senhor. Porque tu sabes o meu coração. Por que eu digo que você sabes o meu coração? Porque o Espírito, ele atua no nosso coração. A carne, automaticamente, ela vai querer te julgar. Tá vendo? Não era para você tomar aquela caipirinha, você tomou, tá vendo só? Porque a carne, ela mostra o que para você? As coisas da carne. Mas o Espírito diz, você tomou? Eu estou intercedendo por você. Não se entregue. Levante. Vai para a célula. Levante. Vai para o discipulado. Levante. Vai para o culto. Eu estou operando gradativamente na tua vida. Eu vou te transformar em uma pedra preciosa e vou te apresentar no universo. Sabe, irmãos, o Senhor trabalha na nossa vida. Amém? O Senhor trabalha na nossa história. Amém? Eu estou aqui, irmão, porque eu queria estar lá com a minha esposa. Está enferma, estou sentindo muito, mas eu estou aqui pela graça. A graça me trouxe aqui. E a graça vai me levar até lá, né? Por quê? Porque é a graça que nos dá força, a graça que nos dá saúde, a graça que nos dá fé, a graça que nos capacita. Às vezes meu filho fala assim, pai, eu queria ter a paciência que o Senhor tem. Eu digo, não é minha, é do Senhor. Ela vai manifestar em ti, ela vai brotar em ti, e tu vai ver que não é eu, é o Senhor. Sabe, irmão, é só o Senhor na nossa vida. Amém? É só o Senhor. O Senhor abençoa teu casamento. O Senhor já abençoou teus filhos. O Senhor já abençoou a tua história. Você é abençoado, é um vencedor. Não baixe a sua cabeça. Reivindique no reino espiritual. Eu sou um vencedor. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu sou um homem de Deus. Mas o diabo, ele quer o quê? Ele quer fazer com que você se menospreze. Você não é um pobre coitado, não. Você é um rico abençoado. Você é tão rico que Cristo comprou você. Cristo não compra coisa que não presta. Cristo não daria a sua vida por algo insignificante. Você tem um valor sobrenatural. Mas qual é a história do Satanás? É ridicularizar você. Entenda que em Cristo você vai ser lapidado. Sem Cristo não tem como haver glória, mas quando você se entrega, o escravo que foi comprado pelo Senhor, então o Senhor vai limpar, vai lavar, vai polir, vai lapidar e vai dizer, essa aqui é a minha pedra, uma pedra preciosa que eu comprei, e essa pedra é você. É aquele louvor, né, que o nosso irmão Mateus estava cantando. Você é espelho que reflete o quê? A tua imagem? Não, você reflete a imagem de quem? Daquele que te comprou, né? Não chore se o mundo, né? Assim diz o louvor. E nós vamos encerrar essa palavra, mas nós vamos cantar esse louvor ainda. Nós vamos cantar esse louvor e depois nós vamos ficar de pé e orar?